você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Dê e hoje vamos conversar sobre alguns sinais de TDAH que muitas vezes passam despercebidos, especialmente em mulheres adultas. Neste vídeo, Sinais de Neurodivergência, vou compartilhar com você como pequenos sinais do meu dia a dia me ajudaram a perceber que minha mente funcionava de um jeito diferente. Com base no meu primeiro vídeo e nos sinais que identifiquei, aqui está um conteúdo educativo sobre TDAH em adultos, especialmente mulheres, de maneira simples, empática e didática. Já teve aquela sensação de estar se virando o tempo todo, mas tudo parece mais difícil do que deveria? Claro que nossa vida moderna causa uma série de questões mentais, mas no meu caso, os sintomas de TDAH e as estratégias para tentar mascará-los se encaixavam perfeitamente. Hoje vou compartilhar alguns sinais que marcaram a minha vida e que só recentemente eu compreendi como parte de algo maior, a neurodivergência. TDAH, neurodivergência, produtividade, perfeccionismo, empatia, mente, sobrecarga, TDAH, neurodivergência, obsessão por produtividade. Sou completamente fascinada por ferramentas de produtividade. Cadernos, post-its, mais cadernos e tantas outras coisas, aplicativos, técnicas de organização. Mas por que isso me atrai tanto? No fundo, eu buscava maneiras de compensar as falhas de memória, as distrações e as dificuldades de foco. As ferramentas me ajudavam a dar conta do que parecia desorganizado na minha mente. A técnica Pomodoro, por exemplo, foi uma grande aliada e acabou me levando ao diagnóstico do TDAH. Perfeccionismo e controle. Esse desejo de fazer tudo certo o tempo todo pode parecer apenas dedicação, mas em muitos casos é uma forma de lidar com a ansiedade e a desorganização interna. Evitar ser corrigida por pequenos erros. No meu caso, essa busca por perfeição se aproximava de sintomas de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Revisar várias vezes, conferir tudo, adiar decisões por medo de errar. Isso me consumia, mas eu não conseguia parar de me cobrar. Empatia exagerada e a vontade de ajudar. Sempre foi natural para mim ajudar os outros. O que descobri é que muitas pessoas com TDAH têm uma sensibilidade elevada ao ambiente e às emoções das pessoas ao nosso redor. Talvez por imaginar que as pessoas estão sofrendo como você. Somos especialistas em sentir demais. Provavelmente porque lidar com a sobrecarga mental é difícil para o nosso cérebro e precisamos nos adaptar. Quando não conseguimos, a sobrecarga emocional pode se tornar um desafio. Aprendizado prático e direto. Eu sou apaixonada por guias como fazer e tutoriais rápidos. Isso porque quando sua memória de trabalho não funciona de maneira como você gostaria, aprender de forma prática e direta é a solução. Buscamos atalhos não por preguiça, mas porque o nosso cérebro precisa de clareza e objetividade para assimilar as informações com mais eficiência. Troca de palavras. Uma cena me marcou. A youtuber que eu assistia trocou struggle por juggle. Eu ri porque faço isso o tempo todo. Nosso cérebro pensa tão rápido que muitas vezes as palavras não acompanham. Essas pequenas falhas linguísticas são muito comuns em quem tem TDAH, mas nem sempre são notadas pelos outros. TDAH invisível em mulheres.
Por muito tempo, eu achei que o TDAH era coisa de criança agitada. Eu era uma menina calma, boa aluna e muito dedicada. Mesmo assim, enfrentava dificuldades com distração, esquecimento e uma enorme exaustão mental. Mas ninguém percebia e eu apenas me esforçava mais e mais. O problema era que esse esforço extra consumia o meu tempo de lazer e de descanso, sem que ninguém notasse o impacto que isso causava em mim. Vida equilibrada, mente sobrecarregada. Eu parecia dar conta de tudo: trabalho, família, responsabilidades, mas o custo mental disso era enorme. Era como se eu precisasse de 3 vezes mais esforço para fazer o básico. A função executiva sobrecarregada, o processamento lento e o amadurecimento social tardio afetam a nossa energia. Mesmo que do lado de fora pareça que estamos lidando bem com tudo. Hoje conheço melhor os meus limites, mas também reconheço os meus superpoderes. Autoconsciência e aceitação. Esses sinais não são regras definitivas. Cada pessoa vive o TDAH de maneira única. No entanto, se você se identificou com alguns desses sinais, talvez valha a pena investigar mais a fundo. Costumo explicar que, para uma pessoa neurodivergente, tudo o que uma pessoa neurotípica possui está presente, mas de forma mais frequente e muitas vezes debilitante, devido à maneira como o desenvolvimento neurológico e mental acontece e se mantém, podendo causar traumas e desgastes ao longo do tempo. Levei anos para entender isso e desde então minha vida mudou. Hoje conheço melhor os meus limites, mas também reconheço os meus superpoderes. O TDAH não define o meu potencial, mas ele faz parte de quem eu sou. As abelhas se concentram com propósito, enquanto as borboletas representam a natureza livre e em constante mudança das mentes com TDAH, ambas igualmente valiosas. Esses sinais não são regras definitivas. Cada pessoa vive o TDAH de maneira única. E você? Já teve alguma descoberta que mudou a forma como você se vê? Compartilhe nos comentários, quero muito te ouvir. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Vamos continuar juntos, juntas, nessa jornada de autoconhecimento e acolhimento. Obrigada por estar aqui. E os bastidores foram assim: 1000 abas abertas com assuntos e projetos diferentes, sobrecarregando o PC. Parar de gravar para anotar uma ou duas novas ideias que surgiram. Cansaço devido ao esforço de concentração. Hiperfoco e deixar atividades importantes de lado. Evitar o perfeccionismo e aceitar as coisas como estão. A mesa cheia de post-its, cadernos e anotações. Uma bagunça organizada na mesa que só eu entendo. Música tocando constantemente na minha cabeça. É uma rádio particular. E ainda tive que fazer uma pausa para o café. Ufa! Espero que gostaram. Vejo vocês na próxima. Obrigada!